Meus queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém. Louvado seja Deus por essa manhã tão preciosa que o Senhor nos concede de estarmos em torno da Sua palavra. E eu quero convidar os queridos irmãos a abrir o documento que está sendo o documento de exposição nas nossas escolas bíblicas dominicais, que é Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Há 15 dias atrás, o pastor Rony, ele fez a exposição até o verso 13. E o desejo do meu coração hoje é poder expor para os irmãos 2 versículos. Eu quero me deter hoje em 2 versículos, que é o versículo 14 e o versículo 15, são esses 2. E no primeiro momento, enquanto eu estudava o documento para expor para os irmãos, minha pretensão inicial seria a exposição do 14, 15, 16 e 17. E no decorrer da leitura, da análise, e de pensando no sermão dessa manhã, eu cheguei à conclusiva que os versículos 16 e 17, eles compreendem uma mensuridade teológica, doutrinária, que precisa de tempo. Então, os versículos 16 e 17 é uma exposição de uma manhã. E, desta feita, a partir daquilo que a gente analisou dentro do 14 e 15, nós também temos muita coisa aqui para conversar com os irmãos. E, no meu modo de ver, eu conseguiria ser mais didático, expondo para os irmãos com qualidade, um tempo de qualidade, o 14 e 15, inclusive que arremata muito daquilo que foi da última exposição, que o pastor Rony, ele pregou no primeiro capítulo, e ele fez a exposição até o verso 13. Então esse é o desejo do nosso coração, poder expor para os irmãos esses 2 versículos. E nós temos um tema nessa manhã, que o tema é a singularidade do Evangelho. Esse é o tema que o Senhor nos propôs, amém? Vamos ler a porção desses 2 versículos. Romanos, capítulo 1, verso 14 e 15. Verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém? Deixe sua Bíblia aberta. Amém, irmãos? Esses serão os 2 versículos que nós vamos pensar nesta manhã. Mais uma palavra de oração junto com os irmãos. Amém? Querido Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã tão agradável na tua presença, de estarmos reunidos aqui, Senhor, como irmãos em Cristo. Ó Deus, diante da tua palavra, diante da tua santa escritura. E, Senhor, mesmo diante de nossas lacunas, dificuldades, ó Deus, e limitações, diante daquilo que nós pensamos nesse texto, que teu Espírito Santo nos ilumine nesta manhã, para que meus queridos irmãos, ó Deus, aqueles que nos escutam de forma remota também, possam ao final dessa exposição ter uma compreensão clara daquilo que o teu Santo Espírito quis nos ensinar nesta manhã. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, ó Deus, a partir da tua palavra e a partir daquilo que nós iremos propagar de acordo com o que nós aprendemos nesta manhã. Ó Deus, esta é a nossa oração, pelo santo e excelso nome de Jesus e pelos seus méritos. Amém. Meus queridos irmãos, se eu não esteja equivocado dentro da minha memória, essa é a 5ª exposição da carta aos Romanos, 5ª exposição. E no que concerne ao contexto de Romanos, nós já temos um conhecimento bem gradual do propósito do escrito desse documento, de quem escreveu esse documento. Pastor Jamerson, ele nos fez 2 exposições introdutórias para que a gente entendesse quem é o apóstolo Paulo, não que a gente não conhecesse, mas quem é o apóstolo Paulo como teólogo, como pastor, quando ele escreve esta carta, quando ele escreve essa epístola.
E nós entendemos também o momento de vida que o apóstolo Paulo aqui estava. Eu acho interessante, sobretudo, destacar pelo menos, do ponto de vista de propósitos, irmãos, pelo menos 5 que eu acho que ele cabe muito bem como pano de fundo dessa nossa breve exposição nessa manhã. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele tem como objetivo, no coração dele, quando ele escreve essa carta, que ele peça oração, pedir oração em seu favor. Ele pede à igreja de Roma oração em seu favor. Isso a gente encontra, irmãos, já nos primeiros capítulos da escrita de Romanos. Um outro ponto também interessante que o apóstolo Paulo também tem como objetivo na escrita desse documento é o seu desejo de visitar a igreja de Roma. Isso foi exposto pelo pastor Rony na última exposição. A gente vai encontrar isso no versículo 13. Um outro ponto também importante, que é proposto do apóstolo Paulo na escrita desse documento, é demonstrar o seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. Isso também é muito claro também no capítulo 1. Em quarto lugar, a gente pensar um pouquinho que o apóstolo Paulo tem como pretensão ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Isso também fica claro dentro da sua epístola. E em quinto lugar, e esse quinto lugar é o que mais me interessa nessa manhã, de poder expor para os irmãos, que é fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Enquanto eu pensava nesse documento, enquanto eu pensava naquilo que nós estudamos até aqui, e naquilo que eu tinha como propósito no coração de poder compartilhar com a igreja nesta manhã, eu imaginava, irmãos, toda a beleza e toda a profundidade que existe acerca da mensagem do Evangelho. E eu sei plenamente no meu coração, não só por congregar com os irmãos, por estar junto com os irmãos, que nós, como igreja de Cristo, nós temos uma compreensão muito nítida, muito palatável, muito compreensível do que é a mensagem do Evangelho. Mas me chama a atenção, nos versos 14 e 15, da maneira como o apóstolo Paulo, ele prega sobre o Evangelho. Ele explica sobre o Evangelho. Ele nos expõe sobre o Evangelho, e mais do que isso, a maneira como o apóstolo Paulo, ele se coloca como alguém diante do Evangelho. Meu objetivo principal, sobretudo, não é necessariamente partir de um pressuposto para que explique para os irmãos detalhadamente o que é Evangelho. Não que isso não seja importante, e é claro que isso sempre é importante. Mas eu quero pensar na exposição desta manhã, a maneira como nós estamos, ou na maneira como nós somos diante do Evangelho. Da maneira como nós compreendemos o Evangelho para comunicar o Evangelho. Da maneira como o Evangelho ele é pregado para nós, para que a gente tenha condições plenas de explicar o Evangelho, de fazer com que o outro compreenda o Evangelho, e para que o Evangelho seja compreensível. Para mim, na minha maneira de ver, são os pontos centrais da exposição nessa manhã. Por isso, do tema, a singularidade do Evangelho, e por isso, de nós ficarmos essa manhã nesses dois versículos, nos versículos 14 e no versículo 15. Diante disso, eu quero partir de uma frase motriz aqui para a nossa exposição, que é a necessidade de pregar o Evangelho. Nós precisamos pensar que existe uma necessidade para que o Evangelho seja pregado. Primeiro ponto. Se eu parto de uma ideia de um pressuposto de que a mensagem do Evangelho é necessária, eu compreendo numa dimensão diferente o propósito de eu ser cristão. O propósito de eu congregar na igreja onde eu congrego. O propósito de ser o crente, de crer no que eu creio. O propósito
o propósito, irmãos, de compreender a doutrina de Cristo da maneira como eu compreendo. Ou seja, toda nossa visão de ser diante de Deus e diante dos irmãos e diante do mundo tem a ver com a mensagem do Evangelho. Por isso que há necessidade de eu saber que esta mensagem, que este anúncio, que estas boas novas precisam ser pregadas. Precisam ser anunciadas. Sobretudo dentro da perspectiva neotestamentária, nós conseguimos compreender muito plenamente, não que isso não aconteça no Antigo Testamento, mas sobretudo dentro de pressupostos teológicos do Novo Testamento. Nós conseguimos compreender muito plenamente que todo o fim do homem e da mulher que compreendeu o Evangelho de Cristo plenamente, ela se dá sobretudo em duas instâncias. Uma instância na verticalidade e uma instância na perspectiva horizontal. Que significa conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Conhecer a Cristo, natureza de Cristo, pessoa de Cristo, Evangelho de Cristo, mensagem de Cristo, pressupostos de Cristo, para que tudo isso que eu aprendo de Cristo, que eu conheço a Cristo, e detalhe aqui, a ideia não é conhecer sobre Cristo, mas a ideia é conhecer a Cristo. E a partir do momento que nós compreendemos toda a dimensão de verticalidade, eu tenho condições plenas de poder fazer com que isso faça sentido na horizontalidade. Ou seja, os objetivos, a natureza de sermos quem nós somos, existe um fim prático. Existe um fim eficaz. Existe um propósito. Com base nisso, vamos expor o versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Muito bem. Importante ressaltar que quando o apóstolo Paulo diz isso no versículo 14, isso obviamente tem muito a ver com aquilo que está no versículo 13, né? Inclusive, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que muitas vezes me propus a ir visitá-los. Segundo comentaristas e doutrinadores que analisam essa carta de uma forma teologicamente saudável, eles apresentam sobretudo que foram circunstancialidades que impediram que o apóstolo Paulo fosse até Roma e visitasse esses irmãos. Interessante ressaltar, né? E isso quem diz é o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele faz uma leitura desse versículo aqui, né? Que Deus, dentro da sua soberania graciosa, né? Pode ter sido essa uma das razões, então, da necessidade de escrever, do apóstolo Paulo escrever esse documento, pelo fato de não poder visitá-los. E aí, irmãos, ele no versículo 14, ele traz então essa afirmativa. Interessante que ele começa trazendo aqui, nós temos aqui, né, na NAA, a presença da conjunção pois. Nesse contexto, a conjunção pois aqui, ela é explicativa. Você pode substituir a conjunção pois aqui por porquê. E aí ele diz, porque, pois, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. O que Paulo está querendo dizer com isso? O ponto para a gente pensar aqui no versículo 14 é, Paulo está devendo a quem? E o que a ideia de dever tem a ver com a mensagem do Evangelho? Qual o propósito disso? Para isso, eu vou me utilizar de uma expressão do John Stott que me ajuda a compreender melhor essa ideia.
John Stott, ele diz que uma forma de se endividar é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. O princípio aqui, segundo John Stott, não é que eu estou devendo a alguém, é que alguém me entregou para que eu entregasse a outro alguém. Esse é o princípio. Os irmãos entendem essa alegoria? Então, alguém me entregou algo que não é meu, que não me pertence. Nem é mais da pessoa que me entregou, mas é para um terceiro. Isso é um exemplo de você ser um devedor. É essa ideia que Paulo está pregando aqui no versículo 14. Paulo não está dizendo para a igreja dos irmãos de Roma que a pregação do evangelho parte, sobretudo, de uma escolha, de uma opção, de que você vai ou não vai anunciar, de que você vai ou não vai pregar, de que você vai ou não vai dizer essas boas novas. Não. Mas muito pelo contrário. Significa dizer que se você ou eu, se compreendemos a mensagem genuína do evangelho, se compreendemos na verticalidade, Cristo foi conhecido por nós, nós conhecemos a Cristo, da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo, e se eu tenho conhecimento disso, logo eu já sou devedor, porque eu estou com algo que não é meu. Em outras palavras, eu estou com uma mensagem que não é minha, que não me pertence. Ou seja, ser devedor a alguém por causa do evangelho significa estar em débito por ter recebido um tesouro muito valioso que não nos pertence. Para o apóstolo Paulo, esse é um princípio inegociável sobre aqueles que compreenderam genuinamente a cruz de Cristo. Não é minha essa mensagem. Não me pertence essa mensagem. Eu apenas aprendi dele, porque eu compreendi quem ele é. Mas eu preciso fazer com que essa mensagem, ela chegue a pessoas. Pessoas compreendam essa mensagem. Pessoas entendam quem é Cristo, sua natureza, sua palavra, sua doutrina, sua pessoa. Até porque o evangelho, e isso é uma metáfora belíssima, belíssima essa metáfora. O evangelho é Jesus. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra do Deus glorioso, onipotente, onisciente, Criador sobre todas as coisas. Ele é o próprio verbo. Ele estava com Deus. Por ele todas as coisas foram fundamentadas. Ele é a própria palavra. Diante disso, é muito caro eu ficar com isso para mim. E aí, irmãos, a gente entende aqui um princípio interessante. Sonegar o evangelho. O que é sonegar o evangelho? Primeiro, a palavra sonegar tem a ideia de reter indevidamente o que não lhe pertence. A ideia de sonegar é essa. Os irmãos lembram da narrativa em Atos 5? Em Atos 5 de Ananias e Safira? O termo que é usado lá no grego, quando disse que eles ficaram com o dinheiro das propriedades que venderam, irmãos, e não entregaram aos pés dos apóstolos, da forma como deviam, como tinham falado, a ideia ali é do verbo reter. Então, sonegar o evangelho é como um crime de apropriação indébita. O evangelho não é para ser retido. O evangelho não é para ser sonegado. O evangelho não é para que fique conosco dentro de uma caixa. Mas o evangelho é para ser proclamado.
Enquanto eu pensava nesse versículo 14, me veio aqui uma menção de um texto que eu acho interessante para usar esse texto como referência aqui. Esse texto ele está em Mateus capítulo 25, versículo 26. Os irmãos conhecem a parábola dos talentos. Os irmãos lembram, inclusive, naquela parábola dos talentos, qual é a expressão que Jesus usa? Qual é a expressão que é usada no texto? Sobretudo no versículo 26. Quando diz que confiou aquele talento, mas ele enterrou o talento. Ele não investiu o talento. Ele não proclamou o talento. Ele não fez com que o talento fosse conhecido. A ideia que eu quero usar aqui, com base nessa referência em Mateus, no capítulo 25, é essa. Da mesma forma que o Senhor confiou o talento ao servo, Jesus confiou o evangelho ao seu povo e à sua igreja. Uma conjectura aqui, para compartilhar com os irmãos, com base nessa parábola dos talentos. Na parábola, quando o Senhor repreende o servo, sabe qual a ideia que eu tenho? A impressão que eu tenho? A percepção que eu tenho? Melhor fosse que ele não tivesse recebido talento, do que receber o talento e não investir o talento. Ou seja, no momento que esta mensagem de Cristo ressurreto foi compreendida por nós, foi alcançada no coração, eu já estou em débito, eu já sou devedor. Essa é a ideia que Paulo apresenta aqui. Em suma, para o apóstolo Paulo, pregar o evangelho é um dever sagrado. Irmãos, a questão aqui não é se eu quero ou não quero pregar. E quando eu falo, eu quero que os irmãos compreendam, quando eu falo de pregar, não tem a ver apenas de um momento solene como esse. Isso não tem a ver com que Deus chamou para ser pregador, não. Isso tem a ver com quem é crente verdadeiro, com quem entendeu a mensagem do evangelho, com quem entendeu a mensagem de Cristo. Isso não tem a ver com aqueles que Cristo chamou não para ensinar a palavra. Não é essa ideia de pregar aqui. Tem a ideia de que eu preciso anunciar esta verdade, esta palavra, e isso é muito caro, é uma mensagem muito preciosa, é um tesouro muito precioso. Isso não pode ficar comigo. Se eu fico com isso para mim, eu estou sonegando o que não é meu. Eu estou retendo o que não é meu. Eu estou ficando com talento que não me pertence. Me chama a atenção, ainda no verso 14, quando ele diz assim: eu sou devedor. Os irmãos compreendem aqui a ideia de devedor. Paulo entendeu a mensagem da cruz. Então, ele é devedor de pregar essa mensagem. Nós somos devedores de pregar essa mensagem. Aí ele diz uma coisa bem interessante. Eu sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, tanto a insensatos. Vamos entender isso aqui? Em primeiro lugar, dentro de um sentido histórico, o que Paulo está querendo dizer com gregos e bárbaros aqui? Primeiro, gregos. Gregos aqui se refere sobretudo aos povos cultos. Povos cultos que dominavam tanto a cultura grega quanto a cultura romana. Em outras palavras, pessoas muito bem letradas dentro do conhecimento cultural e científico da sua época. E literário também, diga-se de passagem. Esses eram os gregos. Os bárbaros, do modo como Paulo diz aqui, o que são os bárbaros ou que eram chamados de bárbaros? Povos que não pertencem à cultura grega e romana,
Ou seja, os gregos usavam essa terminologia bárbaro para se referir a quem não falava grego, ou pelo menos não falava bem o idioma grego. E aqui, a questão linguística, ela tem uma relação muito próxima com a questão cultural, literária e filosófica. Então, alguém que dominava, que conhecia muito bem dentro da cultura grega, significava dizer que era muito bem versado na língua grega. Se ele não era muito bem versado na língua grega, então ele era um bárbaro. Ele ainda não estava dentro da compreensão grega da época, né, dentro do pensamento filosófico da época, ele ainda não estava muito bem letrado dentro dos conhecimentos culturais da língua grega e romana. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo com isso? Para o apóstolo Paulo, a questão de ser devedor, a questão de pregar o evangelho, não tem a ver com cultura. Não tem a ver com cor, com raça, escolaridade, classe social. Paulo é devedor de quem é grego, de quem conhece a cultura, de quem é bem versado, de quem é bem letrado dentro da cultura filosófica grega. Então Paulo é devedor de pregar o evangelho para esses. E Paulo é devedor para quem é bárbaro, para quem não dominava as culturas, para quem não dominava nem a língua, ou não falava bem essa língua, nem compreendia muito bem a filosofia grega e romana da época. Nós somos devedores de anunciar o evangelho de Cristo para quem é letrado e para quem não é letrado. Nós somos devedores de pregar o evangelho de Cristo para, como diz o pastor Jamerson, que caminha muito bem dentro dos corredores do saber, e para quem não caminha. Nós somos devedores para pregar o evangelho de Cristo para aqueles que por alguma razão da vida ou circunstância tal já não caminha mais no evangelho e até compreendeu intelectualmente a doutrina, até compreendeu intelectualmente algumas questões da Bíblia, mas que o evangelho ainda não lhe alcançou com o poder do Espírito Santo, como para aqueles ainda que não entenderam. Eu sou devedor. Irmão, nós somos devedores de anunciar essa palavra para os nossos parentes, para a nossa família, que ainda não entendeu e não compreendeu a cruz de Cristo. Eu sou devedor da minha mãe, eu devo a ela. O apóstolo Paulo me faz entender isso, eu estou devendo a ela. Porque ela, irmãos, talvez muitos de nós aqui, seja o Paulo de alguém, seja o Barnabé de alguém. Eu sou devedor ao meu sogro, eu sou devedor aos meus irmãos, eu sou devedor às minhas irmãs. Eu estou devendo a eles a mensagem que me está retida e que eu já deveria ter proclamado. Eu estou devendo a eles. Eu estou em débito. Paulo queria que os irmãos de Romanos entendessem que eles estavam em débito. Inclusive o próprio Paulo diz isso. Eu sou devedor dos gregos. Eu sou devedor aos bárbaros. Eu sou devedor aos sábios. Eu sou devedor aos insensatos. Nós somos devedores aos imorais. Nós somos devedores aos ateus. Nós somos devedores aos gnósticos. Nós somos devedores aos que estão no neopentecostalismo. Nós estamos devendo a mensagem do evangelho para esse povo. Não é uma questão de que eu vou pregar, eu quero pregar, eu não quero pregar, eu quero anunciar, eu vou ou eu não vou, eu vou dizer, eu não vou, eu vou pregar. Não é. Para o apóstolo Paulo, se foi compreendido a mensagem plena,
cristocêntrica, genuína do Evangelho, você é devedor. Eu sou devedor. Não importa se é do mais culto ou do menos culto. Não importa da matriz religiosa que essa pessoa esteja hoje. Não importa na religiosidade que ela esteja presa. Nós somos devedores de pregar o Evangelho para esse povo. Nisso, para encerrar a exposição do versículo 14, eu entendo uma questão aqui muito interessante. Nós sabemos que o fim a qual da mensagem do Evangelho, além de glorificar a Deus, é trazer o quê? Salvação. E às vezes, dependendo das nossas experiências, da maneira como nós compreendemos a verdade bíblica, existe, às vezes, uma angústia no coração, de que talvez eu parto do pressuposto que essa pessoa vai entender o Evangelho de acordo com os esforços que eu fizer. De acordo com a metodologia que eu vou utilizar. De acordo com os pressupostos que eu vou utilizar. Isso é um método, às vezes a gente parte desse pressuposto de uma forma ingênua. De que o método, minha persistência, vai fazer com que a pessoa compreenda o Evangelho. Isso não significa dizer que nós incessantemente devemos pregar o Evangelho, incessantemente devemos interceder por essas pessoas. Mas tem uma questão aqui, que eu acho que a gente precisa compreender com base na mensagem do Evangelho. Que é, salvação compete a Deus. Eu não tenho, irmãos, eu não tenho condições de responder pela salvação de ninguém. Responder do ponto de vista teológico, eu não tenho condições. Eu não tenho gabarito, eu não tenho envergadura, eu não tenho conhecimento. Muito menos dizer, muito menos apontar, no sentido prático, de que depende de mim ou depende da palavra para que Deus salve alguém. O Senhor é soberano sobre isso. O Senhor é soberano sobre isso. E pela Escritura Sagrada, da maneira como nós lemos, nós sabemos que muito desde a fundação do mundo, isso está em Efésios no capítulo 1, o Senhor elegeu aqueles a qual compreenderiam a mensagem de Cristo. Sobretudo, Deus não competiu à igreja a tomar a decisão sobre salvação. Deus competiu à igreja que pregasse. É a igreja de Cristo que prega. E Deus, dentro da sua soberania, graça, poder, por intermédio do Espírito Santo, fará com que aqueles sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Minha função, nosso propósito, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Verso 15. Por isso, aqui ele usa uma conclusiva. Quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Meus queridos irmãos, nesse versículo 15, eu compreendo plenamente evidências de que o apóstolo Paulo entendia a mensagem do Evangelho. Mas evidências muito plenas que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, foi entendida no seu mais profundo âmago da alma e do coração. Âmago é a parte mais essencial,
microscópica de uma semente. E para o apóstolo Paulo, as circunstancialidades da sua vida não eram impedimentos para que o dever dele de pregar o evangelho, de anunciar esse tesouro fosse feito. O apóstolo Paulo pregou o evangelho na prisão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho em liberdade. O apóstolo Paulo pregou o evangelho nas praças. O apóstolo Paulo pregou o evangelho nos lares. O apóstolo Paulo prega o evangelho na pobreza, com pouco recurso, com o perigo da iminência de passar fome. E o apóstolo Paulo prega o evangelho na fartura, na abundância. Não são as circunstancialidades que devidamente vão impedir para que alguém que compreendeu essa mensagem de forma genuína, que ele fale dessa mensagem. Certa vez, em uma pregação aqui no Médici, que estava pregando era o pastor Jamerson. Ele usou uma expressão, eu nunca esqueci essa expressão. Ele usa essa expressão, na verdade ele aprendeu de outra pessoa essa expressão. Que ele disse assim: o Espírito Santo vai te usar com o que você tem. Pregar o evangelho não tem a ver com toda a oratória que a gente possa adquirir. Não que seja um problema, pelo contrário. Não com toda a desenvoltura intelectual que o Senhor possa dar, conceder, teológica, doutrinária. Pregar o evangelho para o apóstolo Paulo não tem a ver com isso, necessariamente. Pregar o evangelho tem a ver com que se eu entendi o que é o evangelho. Então, meu irmão, o Espírito Santo vai te usar com o que você tem, com as ferramentas que você tem, com as pessoas, para as pessoas com quem você anda e convive. O Espírito Santo vai te usar e vai te conceder as ferramentas para o modo que você vai pregar, da maneira como você vai pregar, da forma como você vai abordar as pessoas, da maneira como você vai se relacionar com elas. Obviamente a gente entende pela palavra de Deus, e isso é uma expressão do pastor Spurgeon, que se porventura Deus pode usar uma pessoa dentro das condições mais rudimentares, mais simplórias. Agora, obviamente, se for dado a nós a oportunidade de nos prepararmos bem para pregar o evangelho, isso é muito bom. Isso é fundamental, diga-se de passagem até. Sobretudo. Mas quando nós dizemos dessa frase, que o Espírito Santo vai te usar com o que nós temos, significa dizer, meu querido irmão, que se nesta manhã a gente vai sair por essas portas com a convicção no coração de que entendeu plenamente a mensagem genuína, significa dizer que eu já tenho gabarito para pregar o evangelho para alguém, para anunciar para alguém, porque eu sei quem é Cristo. Eu sei quem é Cristo. Eu sei qual é a sua obra. Eu sei quem é a sua pessoa. E eu não vou expor o 16, mas no versículo 16 está lá, que o próprio Paulo diz: porque o evangelho de Deus é poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz mais, né? Eu não me envergonho. Eu tenho orgulho de pregar esse evangelho.
Irmãos, você já amanheceu com o coração orgulhoso. Agora, assim, orgulhoso no bom sentido, não é orgulhoso no sentido pejorativo, né? Orgulhoso no sentido de feliz. Orgulhoso no sentido assim de exultante, de dizer assim: obrigado, Senhor, porque eu entendi a cruz. Eu entendi a cruz. Os irmãos têm noção da dimensão do que significa isso? Eu entendi a cruz, meu Deus, eu entendi a cruz, eu entendi a cruz. Uma vez eu estava ouvindo um filósofo bem midiático aqui no Brasil, e ele é um estudioso, da antropologia, filosofia e da religião. Lê a Bíblia, cita a Bíblia nas suas palestras, muito bem citado, diga-se de passagem, muito bem citado, e conversa com muita desenvoltura sobre muitas narrativas e personagens bíblicos, com muita desenvoltura. Aí uma vez ele disse assim, e ele falou isso em relação ao apóstolo Paulo, ele disse, eu estava lendo uma vez as cartas de Paulo, e eu queria entender a metafísica. Ele está chamando de metafísica. A gente chama de evangelho de poder de Deus. Ele diz assim, eu queria entender a metafísica que Paulo entendeu. Esse homem que eu estou citando aqui, esse filósofo, ele tem uma envergadura de saber invejável. Mas ele não entendeu a cruz. Meu desejo é que ainda ele não entendeu a cruz. Eu e você entendemos a cruz. Meu Deus, essa cruz faz sentido para mim. Eu entendi o significado de um sangue vertido. Meu Deus do céu. Meus irmãos do Médici, isso tem tanta glória e tanta graça, que talvez a gente deveria sair por essas portas hoje, exultantes de alegria, eufórica, de dizer, eu entendi isso, meu Deus, eu entendi. Isso é muito glorioso, muito glorioso, muito glorioso. E só para ser devidamente justo nessa minha citação, pela sua graça e pelos seus méritos, Cristo nos fez entender a cruz. Para que eu seja justo. Mas irmãos compreenderam que o sentido que eu entendi é porque Cristo nos fez entender. Por muitas vezes, a gente se acha muito desabilitado para pregar o Evangelho. A gente não devia ter esse sentimento no coração, meus irmãos, não deveria. Quando eu pensava sobre isso, me veio um texto, eu queria fazer referência a esse texto. Queria pedir aos irmãos da mídia, por favor, para colocar Êxodo capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Passagem bem conhecida nossa. Êxodo capítulo 4, o verso 10 ao verso 12. Então, verso 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Verso 11. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, Senhor? Verso 12. Agora vá
e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Irmã, com base nesse texto, se eu entendi a cruz e eu tenho boca, já posso pregar hoje. Se eu entendi a cruz, tá? Obviamente. E se eu tenho boca, com base nesse texto, eu posso pregar. Eu posso anunciar. Os irmãos têm noção nesse verso 11, o argumento de Deus. O que Moisés falaria, irmãos, para Deus? Irmão, se eu estou numa igreja bíblica, genuinamente bíblica, e eu não prego o evangelho, e eu não anuncio o evangelho, meus irmãos, nós somos indesculpáveis. Eu não tenho argumento. Se Jesus fazer um gabinete comigo hoje, que argumento eu ia ter para Cristo? Eu ia dizer o que para Ele? Ele me deu uma igreja bíblica, Ele deu. Me deu um pastoreio bíblico que prega a palavra de Deus, me deu. Que com as condições teológicas da comunidade que temos, ensina o evangelho genuinamente. Me deu também. Me deu na minha comunidade homens e mulheres que eu posso imitar? Me deu também. Me deu recursos para aprender da palavra? Me deu também. Que argumento eu uso, meu Deus? Eu vou dizer o que para Deus? Eu vou dizer o que para ele? O que Moisés diria quando Deus falou: quem fez a boca, Moisés? Quem fez a boca? Moisés, eu não estou falando, Moisés, se você tem muito ou pouca envergadura, Moisés. Eu estou falando, Moisés, se tu fez especialização, se tu está no mestrado, ou se tu só fez até o 8º ano, se tu fez até o Fundamental 1, Moisés. Eu estou perguntando a tu, quem tem boca, quem criou a boca, Moisés? Moisés vai dizer o que para Deus? Eu vou dizer o que para Deus? Quando Deus perguntasse para mim: te dei recurso, Leandro? Voltando para os talentos. Leandro, eu te dei recurso. Leandro, te dei uma igreja bíblica. Leandro, te dei pastores bíblicos. Sim, é verdade, Jesus, é verdade, isso é verdade. Te dei irmãos que você poderia imitar. É verdade, Jesus, é verdade, o Senhor me deu irmãos. Te dei recurso, Leandro? Me deu recurso também, Senhor. E então, Leandro, por que você não pregou? Por que você não anunciou? Por que aquele rapaz do trabalho, Leandro, que tinha amizade com você, e você conviveu com ele 5 anos, Leandro? Eu não lembro, Leandro, de uma conversa sua você ter colocado Cristo. E deixa eu lhe dizer, Leandro, aquele rapaz, se você pregasse, ele teria lhe ouvido. Porque você, Leandro, naquele lugar, era o Paulo daquele rapaz. Eu vou dizer o que para Cristo, meus irmãos do Médici? Eu vou dizer o que para Cristo? Eu não vou dizer nada, porque eu sou indesculpável. Para encerrarmos, eu queria que os irmãos colocassem, por gentileza, 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar,
Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, apóstolo Paulo, se eu não pregar o evangelho. Meus irmãos, tiremos a referência de apóstolo Paulo e coloquemos o nosso nesse versículo. E vamos voltar para casa com esse texto. Ai de mim, Leandro, se eu não pregar esse evangelho. Porque me foi posta uma obrigação. Para encerrar, Atos, meus irmãos, capítulo 8, verso 31. Um texto que eu gosto muito. Esse texto. Os irmãos lembram do episódio do eunuco e Filipe. Lembram? Atos 8. Que o eunuco estava lendo Isaías, pergaminho de Isaías. Filipe se aproxima da carruagem, os irmãos lembram da história. Aí Filipe pergunta assim, entende o que lês? Olha o verso 31. Olha o verso 31. E ele respondeu, o eunuco: como poderei entender se ninguém me explicar? Obrigado, meus irmãos. Só a parte A. A aplicação final, meus irmãos, e aqui a gente encerra o 15. O que eu entendo como uma mensagem central nesse versículo 31 de Atos 8, corroborando com aquilo que nós expomos dos versos 14 e 15, nessa manhã tão agradável, é que alguém, nos seus devidos contextos de vida que nós estamos, eu posso ser o Felipe de alguém, e possa ser que Deus, na sua soberania, quer que você explique para esse eunuco, porque você e eu é o Felipe dele. Eu posso ser o Felipe de alguém. E até hoje essa pessoa que convive com a gente possa estar no coração dela. Como eu vou entender se não tem quem me explique? Eu e você é o Felipe de alguém. Eu e você é o Paulo de alguém, meu irmão. E isso é obrigação.